A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, primeiramente eu quero declarar em nome de Jesus, irmãos, que as pessoas que Cristo escolheu para ver esse vídeo, eu creio que verão esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Ouvirão ao menos, se não conseguir ver, mas ouvirão pelo menos em nome de Jesus. Se estiver fazendo alguma coisa, põe para ouvir e dê atenção em nome de Jesus ao que eu vou falar aqui, porque eu parei algumas coisas que eu estava fazendo aqui em casa e senti muito forte de falar esse vídeo, de fazer esse vídeo. E eu parei aqui tudo aqui, falei, vou fazer em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai falar com pessoas através desse vídeo, então que em nome de Jesus você não tire esse vídeo, não pule esse vídeo, não pense é só mais um vídeo de um cara chato falando um monte de coisa. Não, em nome de Jesus, ouça esse vídeo em nome de Jesus. Vai ser um tempinho, mas vai mudar em nome de Jesus a sua percepção em relação à vinda de Jesus que está próximo, em nome de Jesus. Ouça, a gente nunca sabe o suficiente, a gente acha que sabe de muita coisa, mas Deus sempre tem algo para nos ensinar. Então ouça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus possa tocar no seu coração para você ver esse vídeo até o fim. Porque foi Ele que me tocou a fazer esse vídeo. Livro de Mateus, capítulo 24, do seu verso 32, vai dizer sobre a parábola da figueira, quando Jesus vai ensinar sobre a figueira. Mas antes disso eu quero começar falando sobre uma profecia que foi dito no livro de Isaías, capítulo 66, do seu verso 7 ao seu verso 9. Vai dizer assim, ó: antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. No Antigo Testamento, hein? Antes de entrar em trabalho de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, teve um menino. Quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? É uma pergunta. Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz os seus filhos. Será que eu faria vir as dores de parto sem fazer com que o filho nasça? Diz o Senhor. Será que eu, que faço nascer, fecharia o ventre da mãe? Diz o Senhor Deus, ó Sião. Ouve isso. Prestou bem atenção? Isaías 66, verso 7 ao seu verso 9 vai dizer isso. Dois pontos aqui de uma profecia de Isaías. Primeiro ponto, fala sobre trabalho de parto, sobre nascer o menino. Isso aqui é uma profecia que se completa no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. Essa profecia é sobre Apocalipse, capítulo 12. Lê lá. Sobre o nascimento de uma criança, simbolizando tão somente a vinda de Jesus, simbolizando tão somente o nascimento de Jesus para a salvação do mundo, também como ligando ao nascimento do filho varão que somos nós, que a própria Bíblia no Novo Testamento diz que nós somos esse filho varão, que nós alcançaríamos esse corpo de filho varão, né, quando fôssemos ser arrebatados, para sermos arrebatados. Então ouça até o final em nome de Jesus. Então isso aqui é uma profecia que se conclui no livro de Apocalipse capítulo 12, vai falar sobre isso. E a segunda coisa que fala aqui profeticamente é sobre, será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma vez só? Isso aconteceu também. E eu quero explicar para vocês sobre o que Isaías estava profetizando aqui. A profecia de Isaías, Jesus continua falando sobre ela no livro de Mateus capítulo 24, do seu verso 32, vai dizer assim, Jesus está falando aqui, o livro de Mateus capítulo 24 vai falar sobre a vinda de Jesus. É literalmente sobre a vinda de Jesus, como que aconteceria. E aí Jesus vai falar assim, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Presta bem atenção em nome de Jesus. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Jesus está falando, quando aparecer os seus ramos brotarem as folhas, você já sabe que está próximo o verão. Igualmente, quando vi de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele está falando da vinda dele. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pois bem, você lendo isso aqui, faz 2000 anos que isso aqui aconteceu.
E cadê aquela geração que Jesus falou? Jesus voltou para aquela geração? Ele não voltou. Aconteceu o arrebatamento naquela geração? Não. Não aconteceu o arrebatamento naquela geração. Jesus mentiu quando ele falou assim, ó. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Calma aí, mas a geração de Jesus já faz 2000 anos. Oxi, 2000 anos e... Aconteceu ou não aconteceu? Pensa comigo. Não aconteceu. Não aconteceu tudo que Jesus vem falando. Jesus começa, isso é o verso 32, mas no livro de Mateus 24, verso 1, até o verso 32, são 31 versos, vai falando uma série de coisas que deveriam acontecer para que Jesus viesse, e não aconteceram. Não naquela geração que Jesus fala. Jesus mentiu? Óbvio que não. Jesus errou? Óbvio que não. Qual é a geração que Jesus está falando? Preste bem atenção. Eu estou fazendo aqui uma exegese do texto. Qual é a geração que Jesus está falando quando ele diz que, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam? Qual é essa geração? Sendo que a de Jesus já passou 2000 anos. Ricardo, qual é a geração? Como é que a gente conta uma geração? A gente conta 90 anos? É 100 anos? Como é que se conta uma geração? A Bíblia ensina. Livro de Salmos, capítulo 90, verso 10, vai falar que uma geração ela vai de 70 anos. Com muito cansaço e enfado, chegamos a 80. E então nós voamos. Então nós voamos. Presta bem atenção. Então Jesus está falando de uma geração de 70 anos. Uma geração de 70 anos. Porque a Bíblia responde Bíblia. Não adianta procurar resposta fora da Bíblia. A Bíblia responde Bíblia. Tudo tem na Bíblia. Perguntas e respostas tem na própria Bíblia. Então, uma geração que Jesus falou que é de 70 anos. Com muito cansaço e enfado, chegamos a 80. Então nós voamos. Tá. Então onde você quer chegar, Ricardo? Ele fala sobre a parábola da figueira. Em Isaías vai falar que ele pergunta, é uma profecia e uma pergunta. Poderia uma geração, poderia um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer num só dia? É uma profecia e uma pergunta. Porque aqui mesmo afirma que isso iria acontecer junto com dores de parto. Antigo Testamento. Se conecta ao Novo Testamento. Tá, Ricardo? E aí? Eu anotei aqui. Você vai entender que essa profecia que Jesus falou sobre aprendei, pois, esta parábola da figueira, eu anotei apenas três passagens que você vai ler e você vai ver que Israel é a figueira que Jesus está falando. Israel, literalmente Israel é a figueira profética dessa profecia. Já vou, filho. Israel é a figueira dessa profecia. Você vai ler Oséias, capítulo 9, verso 10. Você vai ler Jeremias, capítulo 8, verso 13. E você vai ler Miqueias, capítulo 4, verso 4. Eu poderia separar mais passagens, só que isso vai demandar mais tempo para me separar as passagens. E tem mais passagens. Se você procurar, você vai ver mais passagens do Antigo Testamento que ensinam e ligam Israel sendo a figueira, sendo o símbolo de Israel é a figueira, assim como o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. É símbolos, tá? Assim como há símbolo do castiçal, assim como há símbolo das estrelas, no livro do Apocalipse, que são os anjos da igreja, etc, etc, etc. Israel, o símbolo de Israel é a figueira. O símbolo de Israel é a figueira. Como você vai ler essas passagens que eu te falei, você vai entender. E se você procurar, você vai achar muito mais passagens dizendo isso. Show? Beleza. Então, Israel é a figueira. E Jesus fala, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, ele está dizendo, sabei que está próximo esses acontecimentos. Igualmente, quando vi de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, à vinda de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Qual é a geração? Geração da figueira. Qual é a geração? Geração de Israel. Figueira Israel. Presta bem atenção. Figueira Israel. 70 anos, de 70 a 80 anos. Tá, Ricardo? E aí? E aí que essa profecia de Isaías, capítulo 66, do seu verso 7 ao seu verso 9,
falando sobre parto, dores de parto, sobre parto, falando sobre uma nação nascendo num dia, um país nascendo num dia. Isso vai se concretizar, tá? Aqui eu marquei. Isso vai se concretizar em 1948. Em 1948 começa Israel, 14 de maio de 1948, começa um alvoroço em Israel, aonde o povo, vou te explicar melhor isso daqui. Quando você vai entender, ó. Fica aí comigo, ó, em nome de Jesus. Quando Jesus fala sobre Mateus 24, o início, verso 1 de Mateus 24 começa assim, ó. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Está falando do templo. Jesus, porém, lhe disse, na verdade, não vede tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Pô, beleza, pedra, tá. Isso aqui aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, liderados por Tito, essa profecia aqui, quando o sermão profético, o princípio das dores. Quando começa o princípio das dores, Jesus dá um primeiro sinal de que algo aconteceria. Porém, houve uma pausa dentro desse sinal. O primeiro sinal, o segundo templo seria destruído. Aconteceu isso no ano 70, depois que Cristo foi crucificado. No ano 70, o Império Romano invadiu lá Israel e teve uma guerra lá e eles destruíram o templo. Eles foram liderados por Tito. Beleza. Aí sai o cavalo branco do Apocalipse, que isso também é para um outro vídeo, tá? O cavaleiro branco do Apocalipse gera muita, tem gente que fala que é Jesus lá, enfim, tô falando do primeiro cavaleiro, que depois vem o vermelho, depois que lá é o anticristo, é o espírito do anticristo, mas isso é para outro vídeo, eu não quero que você se apegue nisso. Mas aconteceu isso no ano 70 depois de Cristo. Após essa quebra, essa destruição do templo, Israel perde sua terra, ele vai perdendo, fica num período de 2000 anos, praticamente Israel sem sua terra. E é um período que Deus deixou para que profecias fossem cumpridas e para que o tempo determinado viesse a acontecer. E para esse período de 2000 anos viesse a ter um start inicial para a vinda de Jesus, algo teria que acontecer. Que aí é o que eu tenho falado até agora. A profecia de Isaías capítulo 66, do 7 ao 9, vai explicar que algo teria que acontecer. Quem é esse país que Israel profetiza? Ele mesmo fala sobre Sião, sobre Israel, e liga as dores de parto, que é o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, do seu verso 32, e em todo o livro de Mateus capítulo 24. Então Israel, em 1948, começa a voltar. Olha só, do nada o povo é chamado praticamente, né, misteriosamente, a voltar para sua terra. Ficaram 2000 anos sem terra, todo mundo invadindo lá e pega daqui, pega dali, todo mundo metendo a mão na terra de Israel, e eles não conseguiam ficar firmes com a sua própria terra. Até que em 14 de maio de 1948 começa a ter guerras e acontece de Israel querer voltar para sua terra, e eles conseguem vencer guerras sem ter exército, sem ter nada, milagrosamente. E na data do dia 24/12 de 1949, Israel, através do brasileiro Oswaldo Aranha, consegue fazer que Jerusalém se torne a capital de Israel, e eles conseguem num dia, como foi profetizado no livro de Isaías, num dia tomar a sua terra de volta. Num dia eles conseguem tomar a sua terra de volta. Faltou só mais um bater o martelo, que foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Bateu o martelo, tum. E eles conseguem num dia, como foi profetizado. Aqui, ó. Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Será que... Cadê? Será que um país pode nascer num só dia? Aconteceu isso. Israel. A profecia se cumpriu. O período de 2000 anos se quebra, começa o tic-tac e o relógio do Apocalipse a contagem regressiva. E aí você lembra que eu falei que Jesus falou, em verdade vos digo, que não passará, verso 34 do Mateus 24, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa? É a geração em que Israel tomou a sua terra em um só dia e conseguiu voltar. Todo o povo de Israel voltou, venceu guerra. Se você for estudar, você vai ver que eles venceram guerras impossíveis. Eles venceram guerra com gente, com exército, e eles nem tinham exército. Sabe que o povo vem de todas as partes do mundo se juntando do nada e quer a terra de volta? Foi isso que aconteceu depois de 2000 anos praticamente.
E num só dia eles conseguem. Bateram o martelo, pronto, acabou a guerra, Israel ganhou, milagrosamente, a profecia se cumpriu. E aí, a partir daí, vem essa geração, a geração da figueira, Mateus 24, verso 32. Qual é a geração da figueira? A geração da figueira de 70 anos a 80 anos. A geração de Israel. A geração de Israel. Israel é o ponteiro profético de Deus. Foi 70 anos depois de Cristo, se cumpriu a primeira profecia, o segundo templo foi destruído, como Jesus começa falando no livro de Mateus 24, no seu verso 1, verso 2. Ele começa falando sobre isso. 2000 anos, passou, deu o start de novo. 1948 e 1949 em ponto, em um dia. 24/12/1949, Israel toma sua terra, inicia, de 48 para 49, inicia os seus 70 anos. Os seus 70 anos se inicia. Os seus 70 anos se inicia. Da geração que Jesus falou que iria acontecer essas coisas. Agora eu vou continuar aqui, eu só vou falar com meu filho e vou continuar no raciocínio. Fica em nome de Jesus.